Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária, por Ana Mónica. E Ana Oliveira. Olá! Olá! Finalmente! Pois é, passado tanto tempo, Finalmente! vamos ao livro. Mais pesado do que o céu. Sim, A biografia definitiva de Kurt Cobain. Escrito por... Charles Cross. E sabes uma coisa? Este Diz-me. livro foi publicado inicialmente em 2001. No entanto, em Portugal só foi editado em 2019. 19, exato. Olha a diferença de anos. Porquê? Tradução, Pois, não sei, não faço ideia, mas 2019, sim. foi uma curiosidade muito engraçada. E tu sabes que o Charles Cross teve mais de 4 anos de investigação, onde entrevistou amigos, Imensas família, pessoas, sim. acedeu a Documentos. documentos, fotografias, arquivos. Este livro E é foi. um trabalho de Isto é uma pesquisa homenagem. enorme, sim. Isto é mesmo uma Sim. homenagem de Kurt Cobain. É aquela biografia que é a mais certeira. Sim, é a biografia. É isso mesmo. E é a biografia, e é o livro, é o Kurt. Eu li este livro há uns anos, quando me emprestaram. Devorei, não queria deixar de ler. E tu entras tanto na vida da pessoa, tu já tens alguém como ídolo, já tens alguém que aprecias, que já não está neste mundo, mas que fez uma história, que deixou uma história Deixou um grande legado, infinita, sim. infinita. E ler um livro destes com, recordas-te de quantas páginas tem? Não recordo, mas posso dizer que tenho aqui o livro ao meu lado. 500... Pronto, 510. ok. Ler um livro destes com tanto conteúdo que nós apreciamos, eh, aproxima-nos imenso. Eu, quando estava a fazer os apontamentos para a tirar umas notas para o episódio, chega a ser arrepiante e emocionante até Sim. tu leres um livro de alguém que aprecias e perceberes muito mais do que ia naquela cabeça, naquele ser, perceber muita coisa que aliás, ele era um incompreendido, não é? E isso ajuda-nos a perceber muita coisa, porque é que ele era assim, porque é Certo. que ele agia em muita coisa da forma que agia. Agora atualmente até chegas à conclusão que tu tinha uma razão de ser, não é? Que ele não Sim, era assim por acaso, sim. não é? Olha, eu comecei a ler este livro na altura, também me emprestaram, no dia 5 de Abril, Uhum. que foi no dia em que se celebra o aniversário da morte do Kurt. E acabei de ler. Eu não li como tu leste, assim, de uma empreitada. Eu fui lendo. Uhum. Acabei de ler em agosto e lembro-me perfeitamente que uma semana depois tive a notícia que o Charles Cross tinha falecido. Pois. Que falavas, antes de começarmos a gravar, Sim, tinhas falado nisso, 2024, não é? sim, em 2024. Este é um livro que eu sempre quis ter. Ele foi emprestado, não é? Mas eu tenho que ter este livro, eu tenho. E Mas não é, conseguimos. não é um valor assim tão acessível, o livro novo, e conseguimos usado, não é? O meu está em excelente O estado, meu não. parece novo, e foi uma pechincha. Eu acho que dei 5 euros, não estou em erro. Eu também dei a mesma coisa, mas Também. tiveste mais sorte que eu, porque o meu está um pouco mais danificado que o teu. Sim. Mas conta que ele está presente nas nossas estantes. Certo, isso é o mais E, importante. e é uma obra incrível. Nós publicámos um Reels antes de lançarmos o episódio com uma imagem da capa quase imperceptível, só mesmo quem identifique, quem conheça e identifique o rosto e esta fotografia do Kurt é que vai identificar. Mas tivemos reações a dizer finalmente, Sim, ou seja, já sabiam, perceberam.
desde o início que nos perguntam quando é que vamos abordar. Sim, e nós várias vezes comentámos isso, que queríamos falar sobre a Sim, biografia dele. Ele nasceu a 20 de fevereiro, não foi a altura em que o conseguimos abordar, mas abordamos nesta altura a data do falecimento, mas até podia ser noutra altura qualquer do ano, porque é sempre uma excelente obra e pode-se falar em qualquer altura. Por onde é que podemos começar, Ana? Pelo seu vamos crescimento, começar pelo pela seu. infância difícil que ele teve. Se bem que a infância, foi uma infância feliz. Até aos 9 anos. Mas sim, quando passa ali já uma pré-adolescência, talvez, é quando a coisa começa a descambar, não é? Sim, até aos 9 anos, ele aparentemente é uma criança feliz, amada, respeitada. No entanto, os pais divorciam-se. E aí começou. Lá está, foi por volta dos 9 anos, não é? Foi aos 9 Então anos. deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque lá está, a nossa infância tem toda a ver com o que nós depois queremos ser ou queremos fazer quando somos crescidos. E este menino, com 2 anos, já cantava, com 4 anos, com. Aliás, houve um aniversário em que ele tinha a ligação de tanto de um tio como de uma tia. Tinha um tio que tinha uma banda, tocava numa banda, e tinha uma tia que ouvia muitos discos quando ia à casa dela. Não sei se te recordas disso. Há um álbum dos Beatles que tem numa capa branca, se não estou em erro, e os elementos estão com peças de nenucos, Sim, 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 bocados de sim, 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 nenucos, sim, sim. e é curioso que a mente do Kurt, vê bem, era uma criança quando ouvia estes discos em casa da tia, hum, e ele conseguiu retratar isto em imagens que ele usou para capas, Sim, 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 porque sim. ele também pintava e Sim, ele tinha uma desenhava. veia muito criativa, tanto para a música, como para a arte, como para o desenho. Tanto que a primeira bateria que ele teve, lá está, era uma criança, era uma bateria do Mickey. Sim. E ele desenhou perfeitamente o Pato Donald. Não sei se te lembras desse episódio. Sim, Na casa da avó, e ele desenhou perfeitamente o Pato Donald. muito giro. E era uma criança ainda, pequena. Mas pronto, como estávamos a mencionar, tudo mudou por volta dos 9 anos, quando os pais se separaram. E essa situação menos feliz teve um impacto enorme na vida dele, porque ele sentiu-se abandonado, Uhum. confuso e emocionalmente perdido. Quando falavas há pouco dele estar em casa da avó, este menino parecia ali quase uma encomenda sem destino. Sim. Ia para a casa do pai, portava-se muito mal, Ia o para a casa pai da mãe. levava para a casa da mãe. A mãe tinha um marido que a maltratava, não era? Sim, Mandava de para a volta para a casa dos casa do tios. pai, Não, dos dos tios. tios. Depois ia para a Os casa dos tios, avós. Ou sim, seja, andava ali aos depois saltos. andava. E isso acabava por. Ele sentia que não era aceito em nenhum Sim, lado, sim. não é? Sentia-se perdido. Não havia alguém que lhe dedicasse Nem tinha atenção. acompanhamento, não é? E antes disso ainda, creio que aos 7 anos, ele foi diagnosticado com hiperatividade. Sim, Ou seja, eu acho que até foi aí mais que, pelo que contam, que ele começou a mudar mais o comportamento, porque acho que começou a ser medicado, não é? Porque se uma criança é muito agitada, então é hiperativa, temos que medicar. certo. E foi a partir daí que ele se começou a recolher mais, a fechar Sim, mais. sim. Tornou-se mais introvertido e revoltado. Porque ele acabava por se sentir diferente das outras crianças e sofria imenso com a solidão. E desenvolveu a partir daí uma atitude bastante desafiante. Quase ninguém lhe punha mão. Sim, sim. Punha na mão, não. Quase ninguém lhe tinha mão. E houve um ponto que, ou seja, houve o divórcio dos pais, não é? Ele entra aqui neste estado de incompreendido, de revoltado, certamente, e ele dizia que tinha vergonha de estar naquela situação, tinha vergonha dos pais estarem divorciados, tinha vergonha Sim, da sua situação, ponto. sim. E não deixava de ser uma criança, não é? E depois tinha conflitos de todos os lados, não é? A mãe também tinha uma situação Complicada. complicada. Depois lá está, ele foi crescendo assim. Não sei se já quer chegar aos 14 anos, mas foi aos 14 anos que o tio lhe ofereceu uma guitarra. Foi a primeira guitarra. Sim, Sim. por isso
costuma-se dizer que, aliás, nós achamos que a cultura é muito importante, a música, as artes, tu- tudo isso devia ser quase prescrito, não é? Em vez de medicação, devia ser prescrito. E eu acho que, em parte, a música talvez tenha sido a sua salvação, mas também foi a sua morte, não é? Hum, Sabes que ele sempre foi uma pessoa que eu lembro numa das partes do livro em que questiona onde é que te imaginas depois dos 30 ou aos 40 anos Sim, e ele disse que não se imagina porque não chegará hum, lá. sim, Eu acho que ele sempre teve um lado bastante sombrio e ele sempre soube que ia ter um fim trágico. Tanto que começou a interessar-se pelo punk e pelo rock e isto ajudou a lidar com a dor emocional, não é? sim, 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 No entanto, depois a fama, mais à frente iríamos sim. falar, é que não ajudou nada. Porque Porque ele não depois, soube lidar com a fama. porque repara, ele começou a fumar ainda super jovem, ele abandonou os estudos, o ensino supostamente Sim, obrigatório, a mãe chegou a expulsá-lo de sim, casa, ele agarrou na guitarra, não é? Nos seus instrumentos, em sacos do lixo, colocou coisas lá para dentro e foi-se embora. Ele viveu debaixo da ponte, sim. viveu em prédios, tipo, nos Ah, espaços comuns, onde sim, conseguia, porque depois exatamente nas áreas comuns. eram áreas, era uma área fria, não é? Ele tentava resguardar-se de alguma forma. hum, e sabes que aquela música, tu deves saber, porque tu também sabes sempre muitas curiosidades deste género. Aquela música Something in the Way Sim, foi escrita, inspirada numa dessas situações em que ele dormiu sim, debaixo sim. da Da ponte. ponte. E depois tenho mais curiosidades de música, das músicas para te contar. Mas vamos deixar mais daqui a bocadinho. Nesta altura em que ele estava a dormir, pronto, ora aqui, ora ali, o pai chegou a saber e foi buscá-lo novamente. E depois aqui foi quando abordei também essa parte, foi quando houve aqui a descoberta do punk rock, Sim, do Chris Novoselic. é, Sabes que eles conheceram-se na igreja? sabia. Sim. E, o Chris também era de Aberdeen, Sim, portanto. portanto foi aqui que houve este início de experiências, das jams, Sim. das experiências, não E é? o Kurt mostrou-lhe as demos dele e foi isso que o incentivou a participarem e juntarem-se na música. Uhum, Portanto, aqui a formação dos Nirvana não aconteceu de um dia para o outro, né? sim. Isto foi um processo caótico. No final dos anos 80, o Kurt queria formar uma banda que fosse influenciada pelo punk, pelo rock. Ahm, o Kurt insistiu para que o Chris analisasse não, desculpa, ouvisse as suas demos e facilmente ficou convencido, né? Eles começaram a tocar juntos. O Kurt na guitarra e na voz e o Chris no baixo. Mas faltava alguém na bateria, né? Uhum. Então andaram. Tiveram imensos bateristas. Sim, não conseguiam encontrar ninguém à altura, ou ninguém que, porque o Kurt também às vezes não era uma Sim, pessoa muito sim, fácil, não é? sim. Que ele, Al- tinha o seu lado conflituoso, não sim, é? Porque sim, depois desentendiam-se todos. sim, sim. Até que em 1990 entra o Dave Grohl como baterista dos Nirvana. Antes disso, queria só dizer que eles adotaram o nome Nirvana e começaram a tocar em pequenos concertos locais, né? Uhum, E lançaram um álbum no sim. Bleach, que era um som cru ainda e muito pesado. Acho que aqui com a entrada do Dave Grohl. Eu também ainda queria tocar aí antes dos anos 90. É algo que não se pode deixar de falar. Era o seu consumo. Dizia-se que foi em 86, sensivelmente, que ele declaradamente disse que chega a consumir heroína. Ou melhor, que terá começado, não é? Nos opiáceos, com essa justificação que há pouco dizias, de que o ajudava a sentir melhor, ele sempre teve muitas dores de estômago Uhum. e era uma forma de escapar àquele estado de sofrimento, Sim. não é? De desconforto, e percebeu que tinha ali uma resposta, não é? Queria ir até ao nome da banda, porque eles tiveram vários nomes. Eles tiveram vários nomes como banda, não é? O Kurt acabava por ser muito decisor das Sim. situações, não é? E decisor Era o porta-voz, né? era o chefe. Ahm,
E então definiram depois o nome Nirvana e para ele significava o estado livre de qualquer sofrimento. Sim, Portanto, isto encaixa aqui muito na perfeição. no que depois ele achava que resolvia aquele mal-estar dele, que eram os opiáceos. Eu vou-me focar aqui no Nevermind. Lançaram então o Nevermind em 1991 e a expectativa era muito modesta, porque eles não ficaram conhecidos de um dia para o outro, não é? Não, nem Eles pensar. atuavam em. Atuavam, tinham concertos falhados, muito Exatamente. falhados. Aqueles concertos em que ele se passava e partia tudo. Sim, E demoraram um pouco até alcançar a fama, não é? Eles também não tinham aquele objetivo de ter a fama toda do lado deles, não é? sim, mas eles queriam ser reconhecidos e era isso que o Kurt, lá está, ele dizia que não queria ser famoso. Conheceu a Kurt, aliás, ainda teve uma namorada que era a Tracy, depois como andava sempre ali para cá e para lá com concertos, depois aquilo deixou de ser. Depois teve a Toby, que era a que literalmente o sustentava, não é? Porque ela trabalhava, ela pagava a casa e ele Sim. só queria trabalhar na música ainda antes de terem algum rendimento, não é? Porque essa parte pouco ou nada existia. Até que depois aquilo lá está, também não correu muito bem. Então, como eu estava a dizer, lançaram o Nevermind em 91 e a expectativa era modesta, porque a editora achou que vender só 250 mil álbuns já era ótimo. Mas eles tiveram ali uma arma secreta que se chamava Smells Like Teen Spirit. Sabes porquê o nome dessa Sei. música? Kathleen Sim, Hanna, das Bikini Kill, escreveu na parede do Kurt Smells Like Teen Spirit. sim, mas E o Kurt nunca percebeu aquela piada, porque sim, o Teen Spirit é uma marca de desodorizantes sim, vendidos que ela nos Estados usava, Unidos. que a Toby Exatamente. usava. Então ele achou aquele super engraçado Yeah. e agarrou no Smells Like Teen Spirit para o tema, para o nome do tema. Porque o Kurt achou aquilo muito Que poético e muito original. profundo. A frase era uma brincadeira. E agora, o título não tem nenhuma relação direta com a música. E isto tornou-se um símbolo da juventude rebelde. Mais um. Houve aquele videoclipe, é icónico. Aquele videoclipe, eu lembro-me de ver aquilo quando era miúdo e ficou-me sempre na cabeça. Yeah. Ele a tocar num, tipo uma cena de uma comunidade escolar. Continuando, em 91 foi lançado uma música que se chamava Territorial Pissings. E esta música tem assim uma frase, qualquer coisa do género. Never met a wise man, if so, it's a woman. Portanto, nunca conheci um homem sábio, se sim é uma mulher. O Kurt sempre teve um lado extremamente feminista. Uhum. Outro exemplo, no álbum Inutero, escreveu a música Rape Me, que em português significa viola-me, Sim, que é uma música anti-violação, o sim. que as pessoas não sabem é Era isto. precisamente o oposto. Yeah. Com uma letra escrita da perspectiva da vítima, estás a perceber? Yeah. Portanto, escreveu também a Frances Farmer Will Have a Revenge on Seattle. Sabes de que é que se retrata essa música? De uma atriz de Seattle que tinha uma história triste. Foi internada pela família e foi abusada sexualmente durante imenso tempo. E, curiosidade das curiosidades, o Kurt deu Frances o mesmo nome à sua filha. Sim. Ele tinha um lado ativista pelos direitos das mulheres e das minorias. Uhum. Tinha uma posição claramente antimachista, antirracista. Isto há mais de 30 anos. Sim. Ele era muito à frente Nunca me na esqueci de uma altura. frase que ele disse num desses concertos. Eu também aqui devo ter. Sim, que se Se, estão, se são. se algum de vocês odeiam homossexuais, pessoas de cor diferente ou mulheres, por favor, façam-nos um favor. Não, não venham aos nossos espetáculos, não comprem os nossos discos. Exatamente. Exatamente. Sabes que eu acho que o Kurt tinha claramente ideais de esquerda. O Kurt era de esquerda. Só pode. Porque acaba por ter uma ideologia muito próxima daquilo que os partidos de esquerda defendem atualmente. Mas ainda voltando então à música que estavas a dizer, Rape Me, foi aquela situação de que eles foram ao MTV fazer um concerto acústico, não era? Uhum. Em que toda a Foi o MTV decoração, Unplugged, sim. exatamente, em que toda a decoração parecia ali
um momento fúnebre, porque era só flores e Uhum. houve a situação também das cadeiras, tinham cadeiras muito pipis e ele disse, eu não quero esta cadeira, é desconfortável e arranjou uma daquelas normais de como tipo de secretária, super simples. Neste concerto ele estava proibido de cantar essa música, a Rape Me. ah, e então ele fez uma brincadeira que foi começar a tocar essa música. A malta da MTV deve ter ficado toda sem Pá, era. respiração. E depois nisto ele começa a tocar outra, portanto foi de uma inteligência Sim, brutal. ele era super inteligente. Porque lá está, a música não era sobre violação, mas sim o outro lado da vítima, lá Sim, está, como estavas exatamente. a dizer. E sabes que ele sempre criticou o machismo no rock, porque via-se muito, não é? Aquelas letras em que objetificavam imenso as mulheres, ahm, e sempre se opôs ao cenário sexista da altura, não é? Uhum, E sempre apoiou as minorias. sim. Ele defendeu os direitos dos homossexuais, do feminismo, posicionou-se contra a intolerância em entrevistas e chegou a falar, isto em 93. Sim, nós já estamos a falar aqui do auge da carreira, não é? Era a lenda, era uma lenda, os Nirvana, do grunge. Aqui já era a loucura, era a loucura da fama, era a loucura do consumo, a loucura pela Courtney Love, não é? Porque Sim, aqui já havia a Courtney. Tanto que, aliás, estavas a falar de 93, foi quando ele teve uma overdose. sim. Aliás, aqui foi a própria Courtney que o reanimou com uma injeção XPTO. Ahm, e, e aqui já havia muitos rumores, havia grandes concertos e depois a comunicação social e já toda a gente dizia ele não vai aparecer depois desta situação de overdose e depois ele lá arranjava e lá ia. A banda quase acabou, não é? Por causa muito por causa destes seus comportamentos. Ahm, e depois pelo meio havia aqui várias tentativas de recuperação em clínicas, mas que nada funcionava, não é? Ou ele desaparecia, ou parecia que estava bem e afinal havia sempre uma recaída. E arrastando a Courtney com ele, não é? Porque houve aqui uma fase em que se trancaram os dois, é como se estivessem os dois em lua de mel a consumir, fechados em casa, Ou ele a viver arrastava o a amor. Courtney ou a Courtney arrastava a ele. Porque eu nunca vi Mas, a Courtney como um anjinho. sim, mas eu por acaso vi um comentário sobre isso estes dias, onde explicava isso mesmo, que era o Kurt, embora dissessem que podia ser a Courtney a arrastá-lo, mas que, Acho que isso nunca vamos saber. pois, sim, são sempre os dois Os lados dados da moeda, da não é? moeda. É. Deixa-me só aqui dizer uma curiosidade. Sabes que ele teve um bife com os Guns N' Roses? Ah, sim. Isto devido à posição, especificamente que o Axl Rose assumia nas letras, relativamente ao machismo, não é? E ele chegou a criticar o preço dos bilhetes que a Madonna praticava em 93 e o seu lado anticonsumista que o levava, por exemplo, a optar por comprar roupa em lojas de segunda mão. Claro, Por claro. isso, Sustentabilidade, então. Concordo. sim, a relação com a Courtney Love foi aquela coisa muito intensa, complicada e sempre marcada pelos altos e baixos, porque a Courtney também não E era uma pessoa mesmo equilibrada. em público, não é? Havia assim Sim, várias sim, situações, sim, sim. se não me engano, até com um dos elementos dos Guns N' Roses, estavas a dizer, houve Do assim uma Axl Rose, situação. sim. Exato, não foi ela que lhe disse, que o queria convidar para padrinho da filha Sim, dele. sim, sim, Lá está, esse foi mais um dos conflitos em público, não sim. é? Porque ela também não era santa, não é? Sim, E ela também era muito desequilibrada a nível sim, emocional. sim. Portanto, eram os E depois dois. estamos a falar aqui de álcool também, por Álcool, isso muitas drogas. era um mundo, eram vidas muito perdidas. Exatamente. Isto é que ele viu-se que a química foi instantânea quando eles se conheceram, mas também tudo muito turbulento. Porque eles Sim. tinham personalidades também muito fortes e eram os dois muito instáveis a Sim. nível emocional. O casamento deles não tem muitas fotos, não é? Porque também Mas não houve muitos ela convidados. entretanto engravidou, não é? A Courtney Love Sim, foi tanto Love que engravidou.
E acho que foi no próprio mês ou uma coisa assim, eles casaram, então adoro porque o Kurt estava com um pijama, Sim, ela assim com uma roupa também muito simples e o Dave Grohl, não é? Quem sim, está com ele nas exatamente. fotografias, Sim. exatamente. Eles casaram em 92. E em Eh, segredo. acho que foi no Havaí até. Foi, sim. Uhum. Eu entendo que eles até têm aquelas flores Exatamente. e acho que até temos para aqui no Temos, livro sim, era isso que eu ia acrescentar. uma foto dessas. Este livro tem uma particularidade que é no centro do livro tem uma série de umas 6 páginas, Sim, talvez, com fotografias a preto e branco, desde a sua infância, desde porque o pai, ainda voltando atrás, o pai voltou a casar e então tinha uma série de irmãos, de meios irmãos, não é? Da parte do pai. exatamente. E então há fotografias dele na infância, há fotografias dele crescido, há fotografias dele com os gatinhos, porque ele tinha muitos animais de estimação, com as namoradas, com a malta da banda e há ainda com a Frances Bean, com a sua filha, ainda em bebé. Aqui está. Portanto, Casaram-se numa praia em Waikiki. ai Kiki, Sim. No dia 24 de fevereiro de 92. 24 de Sim, fevereiro de 92. Foi. São coisas giras também, assim, nos livros, com fotografias sim, que embelezam e embora sejam imagens conhecidas, mas aqui também depois contam quem é que forneceu as imagens, a sim. família, etc. E todo este trabalho de pesquisa foi Sim, incrível. sim, incrível. Estavas a falar há bocado. A Courtney era vista então por muitas como controladora e manipuladora, não é? Mas olha que, por muito que se diga, ela amava-o muito. E foi quando o salvou de uma overdose em 94, não é? O que foi poucos meses antes da morte dele. Então a Courtney encontrou-o inconsciente após ele ter injetado heroína. E ele já lutava há anos contra a depressão e, como tu falaste há bocado, a dor crónica, as dores de estômago. E depois até nesse sentido, não é? Ele foi imensamente medicado desde muito cedo Sim. porque não sabiam o que era, então Sim, passavam sim, qualquer coisa, analgésicos. não é? Basicamente era tudo analgésicos, o que criou também uma grande dependência, não é? E a partir daqui é tudo Foi tudo a a descer a descer a pique. pique, a descer a pique. Hum, é um livro que arrepia, tem muitos momentos arrepiantes. Queres falar do desfecho? Não, não, o desfecho é sabido em geral de que Sim, ele aparentemente suicidou-se no dia 5 de abril de 94, na sua casa em Seattle. Ele tinha 27 anos, a mesma idade que o Jimi Hendrix, que a Janis Joplin, é que o Amy James, Winehouse sim, o Jim Morrison, todos têm e o esse aspecto em Hendrix, já que comum. disse, Foi com uma é o arma, chamado grupo dos sim, 27, não é? apontada à sua cabeça. Mas ao mesmo tempo com um enorme consumo de heroína Sim, gigante, por isso não completamente fosse de uma absurdo. coisa era da Era de outra. outra. Embora, Sim, entretanto, essa causa se venha, entretanto, a discutir se realmente foi isso ou não, se foi ele ou não, mas não, nunca vamos ficar a saber, sim, né? sim, Ele tinha uma carta de uma despedida, carta, sim, sim, onde ainda mais explicava essa. a sua decisão e expressava o cansaço emocional e a frustração com a vida e com a sua fama. E não referimos aqui, mas eles chegaram a perder a guarda da Sim, da bebé, da Frances. Francis, ou seja, ele teve na vida dela pouquíssimo tempo enquanto bebé e era tudo tão inconsciente, ou melhor, o vício estava a tomar conta deles, Da não é? vida deles, Da vida exatamente. deles. Houve tantas. hum, tanto que nessa altura da overdose, acho que foi quando ele teve também uma tentativa de Sim, suicídio. Não sei se foi dessa vez que tomou foi de essa uma das dose vezes, enorme. sim. Ele Sim, teve várias, porque ele já andava basicamente perdido, perdido completamente. e perdeu a vontade de viver. Sim, Ele também nunca teve muito. E desde criança que tu te apercebes disso, que ele nunca foi uma criança feliz, não uhum, é? uhum, Não foi um adolescente feliz e não foi um adulto sim. feliz. Ou seja, basicamente ele só foi feliz quando não tinha propriamente consciência, não é? Era mesmo Da criancinha, realidade, assim. A partir do exatamente. momento em que começa a levar com os choques de realidade, com os tombos daqui e dali, como é que uma pessoa consegue sobreviver a isto, não é? Dificilmente, não é? E embora tenha conseguido fazer aquilo que ele mais queria, que era cantar, que era fazer música, hum, foi isso que foi acabar
com a sua vida, não é? Sim, foi mesmo. E deixou-nos um legado incrível. Uhum. Passados então, em 2024 foram 30 anos, portanto, passados 32 anos, Uhum. continuamos com, eu pelo menos e tu também, continuamos com os Nirvana muito presentes nas Sim, e nossas não só, vidas. tu vês malta nova com gostos. Aliás, a minha sobrinha é Sim, menor de idade, não é? Tem 15 anos e ouve Nirvana, aliás, muito por causa da progenitora dela, que por sim. acaso é a minha irmã, mas que a educa muito bem nesse aspecto. Sim, mas e é bonito ver que passados tantos anos ainda há quem tenha bom gosto musical Sim, sim. e ouça. Porque o que ele fazia não era comum, não Não era. era, mas sabes que foi mais a cena grunge também. Uhum. Eles pertenceram a uma época que a música se houve ali uma Uma revolução revelação, musical. não é? Sim. Exatamente, tiveste os Nirvana, os Pearl Jam, Os Melvins. os Melvins, os Lemonheads, os ajuda-me. Ai, falámos deles, da Kim Gordon, o Shawnee Cute, Certo. fogo. Sim, e acabou por ser toda Sim, uma cena nova, sim. uma cena mesmo alternativa, que marcou uma geração, marcou a nossa Marcou geração, várias gerações, várias, e várias. Sim. continua a marcar. E depois tu vês ainda na história, existe uma Courtney Love, existe uma Frances Bean, que é a Exatamente. cara do Pai, pai, tem os olhos olha, do e reparei no pai. outro dia, vi uma imagem no Instagram em que ela segurava ao colo a filha e a filha é igual ao Kurt. Hum, Sim, a filha, nota-se claramente as que parecenças. giro, Sim, é incrível. sim. Depois tudo isto nos liga assim à história, não é? Ao Kurt, Sim, e é incrível. olha, e sabes uma coisa? Eu vou admitir isto aqui. Eu, desde que li a biografia da Kim Gordon, comecei a olhar para a Courtney Love com outros olhos. Comecei mesmo. E também não estou, tipo, ela e o. Isto agora são gossips. E o Billy Corgan, o vocalista dos Smashing Pumpkins, ele chamou agora recentemente para um programa. Eles tiveram uma relação, não sei se sabes, antes da Courtney andar com o Kurt. Com Kurt. Ela namorou com o Billy Corgan. E agora, pronto, acho que estão a armar ali qualquer coisa contra o Dave Grohl. Eu sou suspeita porque gosto muito do Dave Grohl. Pois. Por isso não estou a curtir muito Também destas temos a novas sua biografia do para Dave Grohl. abordar. Pois temos, pois temos. Também poderá ser um tema nos Mais um lado, próximos não é? temas. Sim. Nos próximos tempos. Tens mais alguma coisa a acrescentar Ai, desta biografia incrível? tinha tanto. Eu ficávamos aqui a noite toda a Sim, conversa. sim. Sabes que o Kurt não lavava os dentes, mas não tinha um dente com cárie. Diz que era devido a comer maçãs. Ele Está comia imensas explicado, maçãs. sim, está explicado. Tinha imensa coisa. E acho que até estava com uma certa ansiedade por estar a abordar. E ultimamente nem tenho feito grande trabalho de pesquisa. E hoje tenho aqui. Sim. E sim, por acaso reparei, nas últimas vezes não tens quase anotações E hoje e tenho hoje pá, tinhas umas 5 ou imensas. 6 Mas páginas. eu, como eu te disse, eu própria quando estava a reformular para reunir as ideias, é arrepiante, é emotivo, por isso é Sim. que este livro para mim, acho que eu já disse isto alguma vez, certamente, e eu acho que este livro é mesmo o meu número um, porque transmite muita coisa e depois tem eh, esta parte especial que é realidade, Sim. são factos, são pessoas, é uma vida, foi uma vida real e não é uma ficção, e então Já reparaste uma coisa? Passados tantos anos, continuamos a ter pessoas que se suicidam porque não estão bem com a vida, uhum. porque não pedem ajuda. Sim, aliás, no livro, na parte final, há um Sim, aspecto sobre isso, onde diz o número de pessoas que se suicidaram em X ano em determinado sim, país. Sim. E não é difícil perceber o porquê de acontecer. não é? Basta a pessoa não estar bem psicologicamente, não precisamos de ter uma razão, mas já dá uma razão, não é assim. Mas às vezes há razão, sabes? E essa razão é que depois vai despoltando todo o mal-estar.
e a pessoa depois não se sente à vontade, ou tem aquele tabu que ainda existe muito a nível social, que as doenças mentais não são doenças. Uhum. Ainda agora há pouco tempo houve uma polémica que eu tive a ver, que houve uma influenciadora que disse que quem toma os antidepressivos são para os fracos. Eu acho que também vi Sim, alguém partilhar continuamos, isso, estás a sim, perceber, a criticar. continuamos a desvalorizar a saúde mental e Sim, tanto se fez pela saúde mental que estamos a retroceder. Estamos a retroceder. sim, por isso é que eu acho que nós, população em geral, hum, não deve tentar tirar as suas conclusões. No mínimo é encaminhar a pessoa, é incentivar para a pessoa ir procurar ajuda, porque é um médico que tem que aconselhar, que Não tem que julgar, ouvir. Sim, não sim. julgar. E a pessoa deve ir a um profissional, não deve falar em conversas de café Uhum, com amigos que nada percebem do uhum, tema. sim, A pessoa fica com vergonha depois, evita que fale, vai remeter-se ao silêncio e vai cair num buraco muito negro. sim. E às vezes os desfechos são os mais tristes mesmo. Uhum. Portanto, é muito importante Sim, ouvirmos os sinais do nosso organismo, do nosso corpo e e- procurarmos por sim, ajuda. Ainda há pouco tempo vi que nós temos várias linhas cá em Portugal de sim. prevenção ao suicídio, Uhum. a Voz Amiga, e nos últimos tempos o recurso a essas linhas aumentou descaradamente. Uhum. As pessoas afinal sentem-se Sim, sim. sozinhas, E é bom que haja esse feedback porque é sinal de que as pessoas procuram não têm vergonha. essa ajuda, não é? Exatamente. Para quem não conhecia a história do Kurt ou que nem sequer sabia quem era, e que esteja a pensar, uau, que história horrível, que Ou ele não aliás, tinha nada na cabeça, era um sim, era isso que eu ia selvagem. dizer, já ouvi comentários assim, mas acho que o que tu estavas a dizer agora é a parte mais importante, que é ficar um alerta da nossa saúde mental, a que tem que ser cuidada e se não se acharem capazes, se não estiverem bem, se quem está à vossa volta não vos compreende, há profissionais dedicados a isso E não se deixem levar por opiniões alheias de pessoas que não têm conhecimento e que gostam de sobrevalorizar estes aspectos. Porque se quando estás doente com uma gripe tu curas, Uhum, ou quando partes uma perna tu sim, imobilizas, a saúde mental também é igual, tem é que ser tudo igual. tratado. Por isso, obrigada por Espero que nos terem tenham, acompanhado nesta longa conversa. espero que tenham gostado. Para mim foi uma conversa muito especial e Sim, gostei mesmo muito de e eu ter acho que gravado este continuávamos episódio. aqui ainda, Continuávamos, e acho que continuávamos. continuávamos a falar. Nunca ia acabar o tema porque Não, íamos ver as coisas da perspectiva deste, daquele, do outro e tínhamos aqui conversa para a tarde, para a noite, para o dia. Conheciam este livro? quem o tem na estante e não o leu, que nós sabemos que há alguém que já comentou quando nós criamos o podcast, quando é que íamos abordar o livro, que também o tinha, ainda não o tinha lido. É um livro que tem que ler, tem que ler. Urgentemente. E eu estou com uma vontade de ir abraçar o livro depois da conversa, Sim. talvez como fiz quando acabei de o ler. Obrigada por nos Obrigada acompanharem. Se continuem a seguir-nos nas nossas plataformas, no Instagram, no Facebook, no Spotify no Apple Podcast. e no YouTube. Obrigada, Obrigada. até à próxima. Beijinhos. Beijinhos. E então, já? Ok. Sim, 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 está certo. Eu tenho muito para falar dos anos 90, por isso Pronto, perdi-me aqui em alguma parte, mas pronto, continua. Anos 90. não entendi antes muito que Encontrou. ainda vou voltar ao Nevermind. Eu te amava, ai, Rape Me. sim. No YouTube, troquei-te as voltas.